Hora de conversar com Juliana Rosa, atenção, porque saiu o PIB, hein? E eu tô vendo um bom resultado aqui, puxado por gente que não costuma nos puxar. O agro teve queda e foi a indústria. Enfim, a Juliana Rosa tem os números aqui. 1,4% hoje. Bom dia para você. É um número bem forte, viu, Megali? Bom dia para você, para Roberta, para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Número bem forte. Economia brasileira, segundo o IBGE, acabou de divulgar aqui, crescimento de 1,4% do PIB brasileiro no segundo trimestre em relação aos primeiros 3 meses do ano. O primeiro trimestre, o Brasil cresceu 0,8%. E segundo trimestre, então, cresce mais, acelera para 1,4% o crescimento. O que é mais impressionante desse dado, não só ele vem acima das expectativas, que já eram de um crescimento maior, em torno de 1%, é a gente lembrar que esse PIB do segundo trimestre, ele pega a tragédia do Rio Grande do Sul. Quando a gente falava que haveria um impacto, obviamente, no PIB, não só do segundo trimestre, como o PIB do Brasil no ano todo. Havia cálculos mostrando que a tragédia ambiental no Sul retiraria do PIB brasileiro esse ano em torno de 0,2 a 0,4 do PIB. E as previsões para o PIB desse ano só não param de crescer. Hoje a gente tem uma previsão de crescimento em 2,5%, e com esse PIB agora de 1,4%, que acaba de ser divulgado do segundo trimestre, provavelmente as previsões para o ano vão subir mais ainda. Então, chama atenção, antes de mais nada, o número muito forte acima do esperado e esse adendo, que foi um trimestre quando teve a tragédia do Rio Grande do Sul. O que a gente vê aqui nos números é que, embora, obviamente, a tragédia tenha sido um trauma terrível para o país, principalmente para os gaúchos, e perdas irrecuperáveis, a capacidade de recuperação foi muito rápida. E lembrando que o PIB, ele não mede o estoque, ele mede o fluxo. Então, com a recuperação, todo o processo de, inclusive, ajuda federal, que chega a 100 bilhões de reais para a reconstrução do Sul, isso tudo movimentou a economia e minimizou os impactos dessa tragédia no resultado do PIB. Os dados mostram que, como você falou, Megali, embora o agro tenha caído, porque não é um período favorável, primeiro trimestre, que é sempre um período muito forte para o agro, a gente tem o setor de serviços e a indústria também sustentando o PIB brasileiro no segundo trimestre. A indústria crescendo quase 4%, 3,9%, o setor de serviços crescendo 3,5%. Aqui dentro de serviços tem o comércio também. Então chama atenção que é um crescimento que é robusto e que é espalhado, ele não está concentrado em poucos segmentos. Quando você vai olhando aqui por dentro da indústria, ela é bem espalhada também, a chamada indústria da transformação, ela cresce quase 2%, que é a indústria, como a gente conhece, de produtos, de geladeira, de veículos. A indústria da construção civil, que está aqui dentro, também cresce. E a parte de investimentos também é bem forte aqui. Uma questão que a gente vem falando muito no Brasil, que é a discussão atual. Qual é a capacidade do Brasil crescer sem gerar inflação? E esse número de aumento de investimentos, ele é muito importante, porque é o Brasil crescendo e investindo, ou seja, sustentando a capacidade do Brasil crescer mais sem gerar inflação, porque a discussão hoje é que a gente está crescendo e pode estar crescendo acima da nossa capacidade de oferta, e por isso gera inflação. E esse dado foi bastante forte também. O consumo das famílias, ele também vem sustentando o PIB nesse resultado, despesa aqui de consumo das famílias com um crescimento de 1,3%. Agora, o governo também gastando bastante, gastando mais ou menos a mesma coisa aqui que o consumo das famílias. E aí eu chamo a atenção para vocês dessas questões. Quando você vê consumo das famílias, a principal explicação é mercado de trabalho forte, a gente vem falando disso.
desemprego no menor patamar em 10 anos e o crescimento da chamada renda real, que é o pessoal conseguindo negociar aumento de salário. Descontando a inflação, a renda dos brasileiros cresce no primeiro semestre 6%. Então, é uma capacidade de consumo alimentada por um mercado de trabalho aquecido que vem valorizando os salários também. E a outra questão é o consumo forte aqui do governo. O governo também gastando mais, tanto em obras quanto em benefícios sociais, e com isso sustentando o crescimento econômico. Teve também o pagamento de precatórios nesse período, que foram aquelas dívidas passadas que o governo Lula adiantou. Isso também ajudou a injetar capital na economia. Muita gente estava sem receber essas ações que ganharam na justiça, lembra que estava sendo empurrada com a barriga, e aí o governo falou, não, vamos pagar logo tudo, tirar esse esqueleto do armário. Isso também injetou dinheiro na economia, os precatórios. E também chamo a atenção para vocês que começou a valer a nova regra do reajuste real do salário mínimo, e isso também impulsionou os benefícios que são reajustados pelo salário mínimo. Então, aposentadorias e benefícios reais de programas como o BPC, que tudo isso vem trazendo um impulso a mais na economia. Daqui para frente, pessoal, vai ser importante a gente entender se a esperada alta de juros que deve acontecer esse mês, o quanto que isso pode dar uma amenizada aí no ritmo de crescimento daqui para frente, que a gente sabe que a alta de juros encarece crédito. De qualquer maneira, tem ainda muita dúvida em relação a se isso vai impactar a economia esse ano ou se é só no ano que vem, porque a gente sabe que os processos de alta de juros, eles demoram a impactar a economia. O crédito está forte ainda, mesmo com esse juro alto, você tem uma oferta grande de crédito, as pessoas utilizando o crédito. Então, a gente tem que olhar daqui para frente, mas essa questão se vai ter impacto de alta de juros na economia, e também a expectativa é que o governo gaste menos nesse segundo semestre, porque está prometendo o equilíbrio das contas públicas, então vai ter que segurar o ritmo de gasto agora na segunda metade do ano, e claro que isso também coloca menos combustível no crescimento econômico. Mas, sem dúvida, pessoal, acho que o resumo disso é um PIB forte, surpreendente, em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, que obviamente deixa traumas no país e nos gaúchos, mas é impressionante a capacidade de recuperação e, mesmo com juro alto, a capacidade de crescimento do mercado de trabalho, gerando um PIB tão robusto no Brasil de 1,4, que é o resultado que foi divulgado agora há pouco, no segundo trimestre, pelo IBGE. Notícia excelente aí para essa terça-feira.